André, muito obrigado, né, pela sua apresentação. Tô aqui assistindo, tomando um chimarrão. Ah, André, realmente você traz muitas coisas interessantes e deu um apanhado geral, né? E que isso, querendo ou não, faz parte da atividade agora, né? Uhum. Pode ser que muitos do que estão aqui, o que assistirão adiante essas orientações, não seguirão na vida acadêmica, mas vão passar por um TCC, então não tem para onde fugir. E essas normas regulamentam lá, né? Isso. E elas dizem, e mesmo que você não use a ferramenta que o André trouxe, como ele disse, tem várias e que realmente ajudam, mas você tem que saber, né? As normas estão dizendo lá como que vem os autores, se vem o Uhum. título, se vem o nome da revista, se o nome da revista Isso. ou se é livro, tudo isso tem na norma dizendo como é que cita. Isso é importante. Ah, por que que é importante, professor? Parece frescura, desculpa o termo, mas faz jus ao que o professor André trouxe lá no início da apresentação dele sobre aquela tomada, né? Ah, professor, mas a minha geladeira tanto faz eu botar a tomada de um jeito ou de outro, né? Se não tem o pino central. Não, ok, alguns funcionam, mas tem muitos equipamentos que não funcionam se não obedecer o ponto neutro do ponto positivo. Principalmente os eletrônicos, né? São muito sensíveis a isso. Exatamente. Então, por que que a gente fala isso? Porque essas normas justamente nos ajudam a ter uma padronização para poder, como o próprio nome diz, padronizar para que seja mais fácil, a linguagem seja mais comum para todos, né? Uhum. Não a linguagem da técnica em si, do conteúdo, Mas mas a a linguagem de estrutura, né? apresentação. Isso. Então, muito bom, André, obrigado. E eu estava, enquanto eu assisti aqui, eu acho que eles também devem ter tido isso. Em outro momento, André, a gente trabalhou com algumas ferramentas do Word, para aplicação de estilos, por exemplo, Sim. né? Então, quando você bota as seções lá, eu acredito que isso já botou na mente deles, eu posso formatar num estilo diferente e isso vai me Isso. ajudar, né? Exatamente. Muito interessante. E E obrigado, né? Agora eu vou abrir para perguntas, que eu vi que a Altina já tinha levantado a mão, depois perguntei se podia deixar para o final. Então, pessoal, aproveita o professor André aí. Eu vou tentar lembrar o que eu ia perguntar, né? Mas antes eu queria comentar sobre esse aplicativo, né? Eu até anotei já o nome aqui, porque é uma das coisas que a gente apanha muito quando vai fazer as referências de trabalho e tal. E aí eu já aproveitei aqui para anotar. Era sobre, é tipo assim, professor, eu li um texto, um exemplo, eu li um texto e meio que eu quero botar essa ideia num trabalho meu. Mas só que eu não quero fazer citação direta e nem indireta. No caso, eu vou botar com minhas palavras. Tem algum problema fazer isso? Se você pegou a ideia, colocou com suas palavras, ainda assim você precisa indicar a fonte, porque a ideia não é sua. Certo, Você não tá precisa bom. fazer uma citação para ter que colocar a fonte. Basta como você colocou. A ideia é de outra pessoa, não é minha. E eu quero utilizar, então você vai ter que informar, olha, eu peguei essa ideia do fulano. Então você constrói o parágrafo onde tem a ideia e coloca lá no finalzinho do parágrafo, entre parênteses, o autor e o ano, tudo certo. Professor, mas assim, Obrigada. no caso que que a Altina falou isso, se eu quero fazer um comentário, quero botar com minhas palavras, se eu pego, faço citação do autor todinha, direta ou indireta, aí eu boto lá a referência dele todinha, e mais abaixo eu posso fazer um comentário com minhas palavras sobre o assunto referente à questão que está no conteúdo do autor lá. Pode sim, pode sim. O que você não pode fazer é você pegar uma ideia e transmiti-la como se fosse sua, sendo que ela é de uma outra pessoa. Não Mas você entendi. pegar a ideia da outra pessoa, apresentar, e depois você vai fazer uma discussão em cima daquilo ali, então você inicialmente apresenta a ideia, apresenta de quem é, e depois você pode fazer o seu comentário, sua crítica,
enfim, expor o que Sim, você desejar depois. sim, beleza. E, professor, na questão do aplicativo, aí tem a opção baixar no notebook para depois a gente ficar utilizando, ou ele é como um site? Não, ele realmente tem como baixar. Inclusive, eu utilizo o Zotero porque ele é gratuito. O Mendeley, se eu não estou enganado, ele é pago. Ah, já estava aqui feliz, querendo usar. Mas tem outras opções, né? Entre aquelas ali, tem. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu sei que tinha uma aluna que ela utilizava um gerenciador pelo próprio celular. Ela fazia o gerenciamento das referências, ela até me mostrou como é que ela fazia, só que eu não me lembro qual era o aplicativo em si, eu realmente não sei de cabeça. Mas existem várias opções. Tem um também que foi até o Lenice, é o Mori. A gente só vai pela internet mesmo, diretamente. A gente mesmo insere as informações e aí ele vai lá e gera toda uma referência. Ela me ensinou esse aplicativo também. É um site, na verdade, Mori. Ah, eu sei, não sei se é o mesmo que você está falando, mas eu sei que realmente tem um site que você vai colocando as informações, você vai dizer qual é o tipo, aí você completa lá. Qual é o ano, dá as informações, aí pede para gerar, ele te dá todo prontinho, né? Também sei que existe essa possibilidade, sim. Só que tem esse detalhe, né? Que depois, quando você vai fazer a construção do seu texto, você vai ter que ficar atento na questão da ordem alfabética e lá no texto em si, se por acaso mudar de ordem, para você não deixar de citar, né? Porque como gerenciador, como eu apresentei, que tem outros, né? Você consegue gerenciar lá no texto e nas referências ao mesmo tempo. Referências, elas têm que estar obrigatoriamente em ordem alfabética. Sim, exceto se você utilizar por numeração, que aí você tem que apresentar na ordem que elas aparecem. Ah, sim, da Altina. Por exemplo, eu coloquei a referência no começo do texto, né? Que ela vai começar em Z, mas lá no final, minhas referências ela vai ficar por último, né? Eu tenho que colocar todas do A até a última letra, né? Sim, se o sobrenome começa com Z e é a primeira, lá nas referências vai ser lá no final. E só um detalhe, enquanto o pessoal vai pensando aí nessas perguntas, com relação a siglas, é interessante que ainda que tenha a lista, né, de siglas, você tem que apresentar a sigla a primeira vez que ela surge no texto. Você tem que dizer o que ela significa. Depois você pode usar só a sigla normal. Ah, sim, você não falou mais sobre essa questão, mas, por exemplo, há algum erro de eu começar o meu trabalho com uma citação, assim, na introdução? Não é que seja errado, né? E aí vai depender de quem constrói o trabalho, se for o caso do TCC, de quem está orientando, se realmente está coerente, se faz algum sentido ou se tem alguma outra forma, mas de proibição nenhuma. Tá? Enquanto está no silêncio, uma coisa que o pessoal também faz confusão entre dedicatória e agradecimento. São coisas distintas. Dedicatória é a quem você, de fato, está dedicando o trabalho como um todo. E o agradecimento é quando você agradece na execução em si do trabalho.
o que não necessariamente na dedicatória é quem lhe ajudou no desenvolvimento do trabalho. Então, veja, dedicatória, se a gente for pensar como uma homenagem, ela é bem maior do que um agradecimento. Se a gente for tentar equiparar, né, que são coisas distintas, se a gente tentar equiparar, são coisas distintas, dedicatória de agradecimento. Importante, André, trazer essas questões, porque normalmente passa batido, né? A gente acaba focando quando faz alguma orientação, a orientação em si, mais para o grosso do texto, né? O grosso que eu digo assim, é a introdução, atrás de metas, essas coisas assim. Mas essas outras partes também têm um sentido de estar ali, e muito importante você trazer. Por exemplo, enunciar aqui a questão da diferença de dedicatória e apresentação, do apêndice e do anexo, que também são coisas distintas, né? Que a gente acaba passando batido às vezes. A diferença da tabela e do quadro, né? Isso. A gente acaba, às vezes, buscando alguma simplificação para tornar mais palatável para as pessoas, né? E às vezes a gente acaba passando da linha. Estou falando por mim, né? E fazendo uma coisa que você falou da questão da tabela e do quadro. Você vai tentando enxugar tanta diferença que você acaba cometendo um erro do dizer lá da questão só das bordas, né? Sim. Que elas realmente não são diferença. Então, muito importante esses pontos que você traz, essas distinções, chama essa atenção, para que a gente rememore, né, essas partes. E é até importante também frisar que tem muitos detalhes que nem foram citados aqui. Por exemplo, como é que você faz a quebra de uma tabela ou de um quadro de uma página para outra, né? O pessoal acha que é só quebrar e pronto. Não é assim, né? Você tem que fazer a repetição do cabeçalho, tem que dizer que está fazendo uma quebra, tem que dizer que está fazendo uma continuação, tem que dizer quando é a conclusão daquela tabela ou daquele quadro. Então, assim, existem vários detalhes. E o mais importante, aqui não, em nenhum momento, bater no martelo de que tem que ser assim. Primeiro, porque as normas, elas são revistas a todo instante. Muita gente pergunta, mas a galera da BNT fica mudando toda hora e tal, mas o conhecimento é assim. Então, ela vai se adequando às necessidades que a gente tem. Então, por isso que ela vai mudando, como, por exemplo, era entre o sinal de maior e menor que a gente informava o endereço eletrônico de um documento. A gente já não usa mais assim. Então, por exemplo, tem uma outra questão. O DOI, que é um endereço exclusivo, único para um documento. Já tem um debate de que quando você informar o DOI, que está para artigos, não há necessidade de você informar o dia que você pesquisou, consultou aquele artigo, porque ele é permanente. E isso faz necessário, por exemplo, eu peguei um artigo que a pessoa informou um link. Quando eu consultei o link, não funcionava mais. Mas já tinha o quê? 5 anos que ela tinha consultado. Aí quando eu fui olhar, já estava em outro completamente diferente. Então, por isso que é importante você informar quando foi que você fez. Porque, inclusive, aquele material, ele pode sofrer alteração se tiver na internet. E aí, se sofrer alteração, a pessoa, não, peraí, você disse que era desse jeito, mas já não é mais. Se você disser quando foi, a pessoa pode conseguir resgatar e informar, consultar, né, que realmente a ideia era aquela. E a outra questão é, às vezes os alunos pegam no nosso pé, pô, mas é chato fazer tudo isso e tarará. Assim, eu não criei norma nenhuma, tá? Só lembrando, o Emerson também não criou norma nenhuma. Muito pelo contrário, a gente também tem que seguir essas normas e, como eu disse, tem vários detalhes que eu nem sei e outros eu nem lembro. Então, às vezes eu estou fazendo um trabalho, bate a dúvida, como é que eu faço isso? Eu não sei, vou ter que ir lá na norma consultar. Não posso fazer de qualquer jeito. Então, essa é a ideia. Consultem, porque vocês podem depois se deparar com alguém na banca falar,
olha, você fez isso daqui, está errado. Se você consultou lá na norma e na norma está dizendo que é daquela forma, não tem o que questionar. Então, consultem. As normas, elas mudam. Então, sempre consulta. Eu acho que o outro Emerson queria falar alguma coisa. Oi, me ouvem bem? Sim. Assim, professor, sobre o plágio, e aí pegando um gancho das nossas pesquisas que a gente está desenvolvendo no PET, eu pego aqui uma citação do autor de 3 linhas, e aí eu não consigo ter sinônimos para todas as palavras, né? E às vezes acaba repetindo uma palavra da citação do autor. Assim, mesmo que eu cite 2, 3 palavras, ainda corre risco de ser um plágio? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu vou tentar responder. Se não entendi, você pode perguntar de novo. Bom, se você estiver falando de uma ideia específica que não é sua, nem de uma pessoa que compõe o quadro de autores e autoras do trabalho que você está escrevendo, você vai ter que informar que realmente a ideia é de outra pessoa ou de outro grupo de pessoas. Agora, se por acaso você está falando de alguma coisa que aparece 2, 3 palavras, é difícil dizer que é um plágio, porque 2, 3 palavras não definem necessariamente uma ideia. Então, se a gente fosse levar ao pé da letra, questão de 2, 3 palavras, a gente teria que sair citando vários trabalhos, porque a gente vai repetir várias palavras, vários termos que fazem referência a outros trabalhos. Então, a questão aqui é da ideia em si. Inclusive, ele diz lá na norma que... Na norma não, na lei. Que se você pegar a ideia, escrever com outras palavras e não acreditar a pessoa ou grupo de pessoas que a ideia não é sua, ela configura plágio. Então, veja, você nem está utilizando as mesmas palavras, mas se a ideia for a mesma, ela configura como plágio. Eu sei que é bem complexo dizer até que ponto é, até que ponto não é, principalmente quando a gente entra no campo do autoplágio. Isso realmente é bem complexo. Até que ponto é um autoplágio, até que ponto não é. André, eu posso fazer a complementação? Pode. Porque a gente vem numa escalada de algumas facilidades na internet, com algumas ferramentas que elas nos facilitam, né? Não é que a gente não tem que usar, mas às vezes nos sugerem alguns comportamentos que não são tão saudáveis assim, digamos, né? Do que eu estou me referindo? Se você tem sites que você vai, bota um texto e o site reescreve para ti. Sim. Né? Isso que o André está falando, eu não estou dizendo que o Emerson ou que a Altino, alguém está fazendo isso, mas eu estou chamando a atenção para não fazer. Uhum. Né? De pegar aquele texto, jogar, por exemplo, nesse site que vai reescrever e você não citar a fonte. É isso que o André está falando. A ideia não é tua. Né? Agora, se você já tem um conhecimento já bem consolidado, né? E que você já tem uma certa vivência, você pode refletir sobre aquilo e você montar a sua ideia sobre o assunto, que é o que o André está falando. Então, é só para não ficar com aquele, a gente às vezes pode gerar um medo da pessoa, ter medo até de dizer um ai, Uhum. né? E pensar Sim. que é o plágio. Não, não é isso. O plágio é você ir lá, ler um parágrafo legal, poxa, esse parágrafo se encaixa no meu texto, é o que eu queria dizer e eu vou utilizar como meu. Aí você não pode, porque não é a tua ideia. Isso. Mesmo que você domine aquilo, mas não é a tua ideia, sabe? Não é você que construiu aquilo. Agora, se você tem... E aí existem várias nuances, né? Mesmo que você construa, e às vezes é interessante você construir a ideia e citar. Não fazer uma citação direta. Vamos pensar lá, Emerson, pegar o exemplo do Emerson, que ele está fazendo um trabalho sobre a questão da seca no Igarapé lá, né? Que ele fez ano passado, acho que vai continuar.
Ele pode discutir sobre a problemática da seca naquele igarapé. Como não tem nada acerca daquele igarapé, muitas das coisas virão da ideia do Emerson, Uhum. de uma reflexão. Mas as ideias do Emerson, elas podem ter base num conhecimento ou na ideia de outras pessoas. Então você chama essas pessoas para o teu texto. Você não precisa citá-las, mas você chama. Né? A seca tem ocorrido, tem afetado assim, assim, assado, segundo o regime hídrico que tem ocorrido nos últimos 10 anos. De repente alguém fez uma análise. Você não precisa citar a análise do cara, mas você chama essa obra para a tua ideia. Isso, inclusive, dá robustez para a tua ideia, né? Mostra que não é um achismo teu, né? Que você construiu uma ideia com base no conhecimento científico que já tem. Eu não sei se eu ajudei ou se eu confundi, mas eu só queria chamar essa atenção, porque eu vejo essa escalada e toda hora no Instagram tem sugestão de você acessar esses sites, né? Então tomem cuidado, gente, não tenham medo de citar, mas também não tenham medo de se expressar, né? Vocês podem montar suas ideias e só chamar as obras, sem fazer a citação em si daquela obra, né? Você pode usar aquela ideia para montar a tua, mas chame ela. Inclusive, professor, eu tenho uma sugestão, que eu tenho feito isso com quem eu oriento, é de estimular que publique, submeta em revistas, em periódicos, em eventos, os trabalhos que você faz, né? Enquanto pessoa, você está fazendo, submeta, por 2 motivos. Porque você vai ter uma avaliação de quem não tem nada a ver com o seu trabalho, no sentido de dizer, olha, sei lá, o André avaliou um trabalho de alguém do PET, mas aí ele fechou os olhos porque ele é da LEDOC, tarará. Não, alguém está avaliando lá que nem lhe conhece, nem sabe que o trabalho é seu. Né? Essa é a avaliação às cegas que a gente chama. E a outra questão é porque tem muitas pessoas que avaliam o trabalho, principalmente em revistas, que eles olham determinada ideia que você já começou a construir com base em outras informações, em outras vivências, e quando ela te dá um retorno, ela diz, leia tal artigo, para ver se isso lhe ajuda. E você olha e diz, era exatamente isso que estava faltando para fazer o arremate final. E aí você vai vendo que, na verdade, a nossa construção, ela não é singular e ímpar do ponto de vista que a gente não dependa dos outros. A gente vai se escorando, pegando ideia daqui e dali, e depois você vai se acostumando, você vai tendo mais domínio e tranquilidade de ir apontando os seus suportes teóricos, quem é que está dando o embasamento, como o professor Emerson colocou, você trazer uma citação, trazer uma ideia e apontar de quem é, te dá credibilidade, te dá uma segurança maior daquilo que você está apresentando. Então, quando vocês começarem a vivenciar um pouco mais, principalmente no TCC, não sei se tem alguém aqui fazendo TCC, mas vocês vão ver que pessoas que são referências expressivas na nossa área, você começa a ler, ele está citando várias outras pessoas, e é uma referência expressiva, né? E a pessoa está dizendo, olha, estou me ancorando nessa ideia de fulano, nessa ideia do ciclano, e vai acontecendo de maneira natural, mas é como o professor Emerson disse, não fiquem com medo de escrever, de se expressar, a gente não nasce sabendo e a gente vai construindo ao longo do tempo. Isso é um aprendizado e realmente, eu também reforço, não caiam na armadilha de pegar, não, vou colocar lá, reformula e a gente submete a ideia minha. Não é, de novo, mesmo que as palavras estejam diferentes, se a ideia você não acreditar de quem é, você está no plágio.